Olá! Estamos começando mais um talk show, sempre reunindo mulheres incríveis para a gente conversar assuntos, né? De empreendedorismo, mulheres, trabalho. E olhem hoje as minhas convidadas. Olha, amoras, eu estou muito feliz. Que eu estou com 3 convidadas muito especiais e assim, reuni elas numa tarde com a agenda concorrida. Pensa, são 3 mulheres maravilhosas. Eu vou falar o nome de cada uma delas, mas elas vão se apresentar aqui também. Estou com a Giane Nogaroli, Agma Sendeski e doutora Edna Almodin. Olha meu time de mulheres hoje, que nós vamos conversar assuntos, né, sobre mulheres. Vou pedir para a Giane começar se apresentando, né, Giane? Obrigada por participar desse meu talk show. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, amigas queridas, né? E é só a Rose para fazer, eu vim aqui para falar, mas, bem, eu sou empresária e cidadã. E mãe, né? E mãe, filha, esposa, muitos outros papéis. A Agma Sendeski também queria que se apresentassem. Bem, eu sou a Agma Sendeski. Eu fui, na verdade, a Agma Gonzalez Sendeski. Eu fui a Agma da Aquário durante 40 anos. Hoje, os meus filhos estão lá e hoje eu trabalho como empresária, sou a CEO do Átrio. Esse é o meu papel. Fora isso, eu sou a avó. Olha, já começa falando avó primeiro. Sou mãe e tudo mais, tá ok? E a doutora Edna? Sou oftalmologista do Provisão Hospital de Olhos. Adoro a minha profissão. E estou muito lisonjeada por estar aqui com essas 2 amigas. Não diria queridas, eu diria pessoas por quem eu tenho uma admiração muito grande. E com a Jane, que eu tive o prazer de trabalhar o ano passado, durante a pandemia na cidade, que me aproximou muito dessa mulher que eu conheci e hoje admiro bastante o que você faz. A Agma não precisa comentário, é uma lutadora, uma guerreira, uma mulher empreendedora. Muito bom estar aqui com vocês. E também é vó. E mãe. Também hoje o maior presente da minha vida são meus netos. Os netos. Elas têm algo em comum, além, claro, de empreendedorismo, de serem mulheres empresárias, médicas, mas as 3, eu falo assim, que quando a gente faz um trabalho legal e a gente é homenageado pela família, um reconhecimento, já é uma coisa muito legal. E quando uma sociedade reconhece o trabalho da gente, é muito mais legal ainda, né? E as 3 têm em comum, fora tantos outros prêmios que elas receberam, são mulheres muito premiadas, mas que foi o prêmio Assim Mulher, que eu acho que é um prêmio muito legal, que, né, a associação comercial que homenageia cada ano uma mulher. E eu vou começar sempre pela minha sequência. Eu queria que você falasse um pouquinho, como as 3 receberam um prêmio, o que foi para você, fora tantos outros prêmios que eu sei, os seus, o da Agma, né, doutora Edna, eu até acompanhei em homenagens aí que ela recebeu o prêmio, mas assim, o que foi receber esse prêmio Assim Mulher? Eu fiquei bastante assim, feliz é a palavra, porque na vida eu acho que a gente não veio a passeio, eu sinto que vim a serviço, eu sempre gostei muito de me sentir útil. O que me deixa feliz é ver que o que eu estou fazendo pode ser bom e mudar a vida de alguém. E aí quando, eu não falei um pouco, mas eu venho do setor supermercadista, né? O supermercado São Francisco, para quem não conhece, agora o supermercado Cidade Canção, e atualmente eu estou CEO da Coopercard, administradora de cartões, agora instituição de pagamento. Recentemente fomos homologados pelo Banco Central, isso é uma grande vitória e uma nova fase da Coopercard. Então, aí voltando então ali na ocasião do prêmio, foi alguma coisa que realmente me deixou feliz, porque eu amo muito as pessoas e gosto de servir a comunidade e foi um reconhecimento disso. Fiquei feliz. É muito gostoso, né? É gostoso. A Agma também foi homenageada, eu sei que também tem N prêmios, que eu também já vi lá, né, na sua sala. Mas como foi? Porque quando a gente é homenageada como mulher, assim, mulher, um prêmio, como foi para você também receber a notícia que aquele ano você foi homenageada? Eu fiquei muito honrada, é um prêmio especial à nossa comunidade. A Assim Mulher, ela é extremamente atuante, ela faz um trabalho lindíssimo, né, meninas? Então, eu me senti extremamente honrada mesmo, tá? Como é que fala? E fiquei muito feliz, contar a história, os filhos todos ali, foi muito legal, eu gostei muito.
A Edna foi a primeira, né, Edna? Eu até lembro que eu estava com a Clélia e com a Nália no dia que elas criaram um prêmio e aí chegaram até o seu nome. E como que foi para você também receber o prêmio na cidade da gente também? Que a gente é legal em todos os âmbitos, mas também na cidade que a gente trabalha, que a gente criou os filhos, né? Para mim, inicialmente, foi uma surpresa, porque eu era médica, assim, a Associação do Comércio e da Indústria de Maringá. Então, eu me senti homenageada, mas era como se fosse um peixinho fora da água, porque eu não me considerava empresária, eu me considero médica, né? Então, foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável, porque eu estava acostumada a receber homenagem dentro da minha profissão. Então, dentro das sociedades médicas, eu tinha uma comunidade que, às vezes, recebia premiação ou por trabalhos feitos, e ali eu me via dentro da minha cidade, recebendo uma homenagem da minha sociedade, que é a sociedade onde a gente vive, e dentro de uma área que me viam como mulher e não como médica. Então, eu fiquei muito feliz com essa homenagem. A gente sabe, né? Hoje as mulheres trabalham, as mulheres elas têm que ajudar muitas vezes dentro de casa, mas vocês vêm de uma época. O que levou vocês a irem para o trabalho, né? E desbravarem nas áreas de vocês? Porque hoje a gente sabe que é muito essencial. Mas tinha uma época que ainda as mulheres podiam se dar assim, direito de só cuidar dos filhos, e vocês três são mulheres que trabalham desde novas, né? O que levou vocês assim a ir para o mercado de trabalho? Eu posso interromper um pouquinho? Fala, Eu diria que aqui tem 3 personalidades de pessoas que têm uma coisa em comum. São 3 mulheres inquietas. E essas mulheres não iriam ficar dentro de casa lavando, passando e cozinhando. Eu acho que é isso que nos levou a buscar alguma coisa. E coloca 3 filhos nos braços, a gente fica muito esperta, né, Edna? Eu tenho uma história assim, que eu sempre tive um pai muito empreendedor. Meu pai começou N coisas, sorveteria, serraria, transportadora, um monte de coisas. E aí ele teve assim, ele ia bem um tempo, depois não ia, e aí depois tinha ainda a sorveteria, mas ele queria uma coisa diferente, ele não conseguia deslanchar naquilo. E ele pegou e falou, quero montar um supermercado. E foi assim, nós vendemos o que a gente tinha, até a casa de morar para começar. Então, eu não tinha muita opção, não. Eu tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Eu com 12 anos com meu pai na sorveteria, 16 quando eu abri o mercado. Então, era assim, se perdesse aquele dinheiro, a gente perdia a casa de morar. E a gente matava a mãe de desgosto, né? Então, a necessidade, ela é mãe também de muita coisa, né? Da tua garra, da tua determinação. Eu mataria minha mãe de desgosto se aquilo desse errado, né? E o pai também já tinha 40 e tantos anos nas costas, já 3 filhos, né, de menor ainda, 4, que já tinham pequeno. Então, tinha que dar certo, né? Então, eu comecei por aí, mas porque a família estava no ramo, mas eu sempre amei o que eu fazia. Mas aí você estava no meio, mas hoje você gosta, porque você foi nesse ritmo, né? Começou com supermercadista e você foi se realizando nesse... Não pensou diferente, vou ajudar meu pai agora, mas depois eu vou ser médica ou vou ser veterinária. Você realmente gosta daquilo. Eu chorei cachoeiras, porque o meu sonho era ser médica. e aí não tinha como, eu precisava realmente cuidar e ajudar a família. E meu pai falava, filha minha, não sai para fora para estudar. Era aquele jeito italiano antigo, né? E no fundo eu acho que ele falava isso porque ele queria que eu ficasse para ajudar. Do lado dele. Então, só que eu me realizei. Isso é o mais importante. Porque eu acho que quando você trabalha com amor, né? Eu acho que não tem nada mais sagrado do que trabalhar com amor. Tudo que, para mim, trabalhar não cansa. Para mim é como se eu estivesse brincando com um Lego. Eu estou construindo, é divertido, é gostoso. Para mim é muito prazeroso o trabalho. E para mim foi o seguinte, eu tinha 3 filhos nos braços, nós começando uma empresa,
E me fizeram uma pergunta esses dias na Aquário, dizendo: Dona Águima, a senhora nunca pensou em fazer outra coisa? Eu falei: eu não tinha escolha. Foi o que apareceu para fazer. Eu tinha 3 filhos, então eu só pensava que tinha que dar certo, sabe? Então, mas foi divertido, tipo assim, aquela história. Eu gosto da minha história, né? Então, tá ótimo. São histórias lindas. E hoje você também é realizada, né? Deixou a empresa, né, extremamente bem encaminhada para os filhos. Olha que herança, sim, né? sim. E hoje se realiza sendo CEO do Atrium, que eu falo que é um prédio maravilhoso. Parece que a gente anda ali, parece a gente andando em São Paulo, né? E hoje também você pode dizer assim que você, talvez não foi o que você fala, não tive outra escolha. Eu fiz isso, mas hoje você é realizada. Eu, na verdade, eu sempre disse o seguinte: eu não sei se eu faço o que eu gosto ou eu gosto do que eu fiz. Porque, na verdade, eu me sinto absolutamente realizada profissionalmente, eu não tenho do que falar. E como mãe, então, é a melhor parte. E agora de vó, então, vixe. A Edna, a gente até queria que você contasse a admiração, eu sei da sua história, quando o médico ia visitar família, a sua família lá em Minas, né? Eu acho que desde pequenininha, eu acho que eu nasci para ser médica, não seria outra coisa nessa vida. Eu sou canceriana. Canceriana tem uma característica de ser mãezona, de cuidar. E essa é a maior característica do médico, que é cuidar. Então, quando meu irmão esteve doente e que quase o perdemos, e esse médico ia em casa, eu me encantei por aquilo e quis fazer daquilo a minha profissão. Então, desde pequenininha, eu tinha isso na minha cabeça. Eu morava numa cidade pequenininha. Naquela época, a gente não podia sair para estudar fora. Minha família se mudou de cidade para que eu fizesse medicina. Então, desde a primeira vez, com 16 anos de idade, eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina. 16? 16 anos. Nova, né? E também extremamente bem realizada, né? E eu adoro o que eu faço. Eu acho que também o diferencial que eu vejo em vocês, claro, além de vocês serem mulheres inquietas, é um pouco a determinação. Um dia eu estava conversando com a Águima, me perguntando, né, dicas de empreender, e você disse, né, foco, determinação. Eu acho que vocês também são 3 mulheres muito determinadas, porque a gente vê que muitas pessoas não têm essa determinação, e aí qualquer coisa no caminho acaba desanimando, fazendo desistir. Com tem certeza... um rolo compressor nas costas, né? Não tem como parar. Eu não sei, eu encarei dessa forma. Eu tinha um rolo nas costas, então eu tinha que fazer, né? Não dá para dizer o seguinte, cansei. Mas eu acho que não é só um rolo também, mas acho que é uma determinação, não é, Águia? Porque a gente percebe algumas pessoas também passam algumas situações e acabam realmente desistindo. Eu acho que é da pessoa essa coisa de dar certo, de ter uma determinação e de querer, porque muitas vezes a gente vê casos de pessoas que até tinham, precisavam também, ou eram inteligentes, mas é que acabaram no caminho. Eu não conheço a vida familiar da Águima, mas eu acho que grande parte da nossa geração teve uma vida familiar com mais dificuldades do que os nossos filhos tiveram hoje. Sem dúvida. Então, a gente era acostumado pelos pais que a gente tinha e via eles lutando na vida por aquilo que eles queriam, que a gente segue o caminho dos pais. Então, eu vejo, por exemplo, que eu tenho 3 filhas que tiveram uma vida muito mais cômoda do que a minha, mas que seguiram a minha profissão por questão de pai e filho, né? Que a gente acaba sendo lutadores e empreendedores ou correndo atrás das coisas porque nós vimos as nossas famílias fazendo isso. E vocês acham que isso, vocês analisando os filhos, isso hoje, nas gerações, realmente vocês, né? A gente sabe que hoje os pais facilitaram muito para os filhos, praticamente estão pegando tudo muito pronto, muito encaminhado. Claro, se não tem uma boa estrutura, não continua a seguir. Vocês deram toda uma boa estrutura. Mas vocês não acham também que essa mudança dos pais hoje também atrapalha um pouco essas novas gerações?
assim, a lutar, a ter a mesma determinação, a ter a mesma garra, porque quando você tem uma dificuldade, você tem que fazer, você tem que fazer. Quando você pega a coisa muito pronta, às vezes acaba... Vocês não acham ou não? A gente tem uma nova geração que tem uma cabeça muito diferente da nossa. Sim. Porque eles são muito imediatistas. Eles não têm a paciência de esperar por o resultado daquele trabalho. Então, eles querem fazer hoje, ter um resultado hoje. Porém, a educação que a gente, pelo menos que eu procurei dar aos meus filhos, é que eles têm obrigações. E você só tem premiação quando você busca fazer essas obrigações. Então, nunca faltou nada aos meus filhos, mas eles sempre tiveram que fazer as obrigações deles nas horas certas. Você, Jean? Eu vejo assim, né? A vida ela anda para frente. Eles não vão ser como era a gente. As nossas dores eles não vão sentir. Aquela coisa de realmente você pensar, eu tenho que ajudar a trazer a comida para dentro de casa, a gente tem que pagar as contas. Eles não viveram isso daí E não tem como mensurar se você não vive, né? Se a pessoa tiver que viver, talvez ele tenha a mesma resiliência. A gente ainda não tem como afirmar. Mas eu procuro, assim, dar uma educação no sentido de autonomia, independência. Eu lembro, assim, que logo pequenininho, então eu olhava ainda a agendinha, e ia lá, olhava, via que eram as tarefas e tal. Pegou 6 para 7 anos, eu falei, você já está bem inteligente, bem esperto, você já sabe administrar a sua agenda, já sabe administrar suas coisas. Então, a partir de agora, eu não vou mais administrar. Você vai dizer quando você me precisa de ajuda, você vai saber quando você tem prova, você vai saber as suas tarefas e eu vou te administrar por resultados. E os meus filhos têm notas excelentes, eles são alunos de reconhecimento dos professores sempre. Só me deram alegria, eu não posso falar absolutamente nada de ruim. Mas eles foram convidados a ser senhores do seu destino. E eu tenho muito falado isso para eles, de ter independência e saber que é com você. Não adianta você querer que teu pai, tua mãe, isso, aquilo resolve e fica cuidando, baseando você. Eu lembrei disso que minha mãe, quando eu era criança, depois ela foi me contar depois de um bom tempo. Eu estava no Santo Inácio, que era um colégio extremamente rigoroso, e minha mãe não olhava a tarefa. E eu sempre achei que minha mãe não olhava, mas eu era realmente uma aluna muito estudiosa. E ela um dia me disse que ela olhava assim, depois que eu ia dormir, e ela nunca, você entendeu? Ela deixava eu pensar que ela não estava olhando para ver até onde eu ia. Mas quando eu ia para a cama à noite, ela olhava realmente se a tarefa estava feita, se não estava feita. Mas eu era uma aluna assim, que gostava de estudar. Mas eu achei isso muito legal, porque durante muito tempo eu achei que minha mãe, sabe, ela nem olha a minha tarefa, mas ela realmente olhava. Mas ela queria que eu provasse que eu, né, mesmo minha mãe não tendo estudo, tinha essa sabedoria, né, de deixar o filho deslanchar, né. Vocês acham assim, o que foi mais difícil para vocês? Vamos começar com a Agma aqui, na educação. A Agma são 3 meninos, a Edna é 3 meninas e você é 2 meninos. Né? O que você acha assim, que foi mais difícil como mãe, trabalhando na questão da educação dos seus filhos? Você sentiu alguma dificuldade por ser meninos? É que a gente não tem comparação, né? A gente é mãe uma vez só, não vem com orientação. A gente não vem com a receita pronta. Não vem. E a gente faz e faz com amor. Então, até a sucessão nossa foi feita toda pelo coração. Não foi feita com nenhuma empresa que nos orientou como fazer e tudo mais, tá? Não, e outra coisa, um comprometimento muito grande com os filhos, porque eu queria formar bons homens, como dizia meu pai, grandes homens, né? Então, essa foi a minha meta e objetivo, tá? Então, tipo assim, se cometer um erro, se desculpe, agradeça. Quando os gêmeos, o Márcio e o José, não estavam indo trabalhar, nós tiramos o almoço da casa. E o Márcio e o Joe e o Douglas, para almoçar, tinham que ir para a fábrica. O Douglas já estava na fábrica, né?
E aí o que acontece? Nós comemos de bandeja no refeitório da fábrica por 4 anos, para eles criarem o hábito para a empresa, porque eu sempre disse que em casa ninguém teria mesada, teria salário, né? Então, tipo assim, é um comprometimento com o desfecho das coisas mesmo, né? Você imagina, na casa não ter almoço durante 4 anos. Tá, tinha café da manhã e tinha janta. E para almoçar de bandejão. Mas antes da doutora Edna e a Jane falar, nós vamos rapidinho para o intervalo e nós já voltamos. Não sai daí, não. Nós somos a GRP Construtora. Estamos há mais de 11 anos no mercado construindo sonhos. Faça-nos uma visita e construa seu sonho conosco. Avenida Itororó, 1346. Hoje é dia de correção de altas miopias. E a Flávia hoje opera uma mocinha de 21 graus de miopia. A vida dessa moça vai mudar. A Coopercard é uma administradora de cartões de crédito e benefícios ao trabalhador. Nós conectamos empresas a clientes, comércios a fregueses e contribuímos para o aumento da produtividade e engajamento do seu colaborador. Somos a Coopercard, uma empresa feita de pessoas para pessoas. Viemos para conectar e transformar através dessas conexões. A Cooper se conecta a você e você se conecta com o mundo. Estou de volta com o Talk Show com essas 3 mulheres incríveis. Nosso papo tá aqui, olha, maravilhoso. Você ia complementar? Você tinha feito a pergunta das dificuldades dos desafios na educação, né? Eu acho assim que as mães que estão devem me entender. A questão da informática, né? Desse acesso absurdo aí do mundo ao mundo digital, né? Então eu falo, tem que combater um pouquinho ali, porque se você deixar, eles ficam muito tempo. E houve uma época que estava começando a extrapolar, então eu tive que fazer uma série de estratégias de realmente eu coloquei mais um monte de atividade também para não ter tempo. Por um tempo eu conseguia controlar quando eles eram pequenininhos, mais pequenos o acesso. Depois, quando eles estão maior, então eu fui colocando atividade mesmo, para não dar espaço para ociosidade muito ali, né? Tanto é que eu falo, estou num trabalho dentro do Instituto Cooper, que a gente está fazendo para trabalhar questões de dependência digital. Por quê? Porque as crianças, durante a pandemia, elas ficaram muito tempo nesse ambiente virtual e isso é um risco. Eu administrei, porque eu estava muito atenta, eu acho que administrei bem. Mas é uma coisa que, se a mãe não estiver atenta, nossos filhos são vítimas de um processo que é feito para enredá-los. Então, esse para mim foi um grande desafio. Os meus filhos são mais velhos, então eu me livrei dessa fase digital. Porque realmente eu não sei nem como resolveria, viu, Giane? Porque seus filhos já passaram, né? Sim, porque meus filhos são bem mais velhos. Já são adultos, né? Sim. E hoje, realmente, eu acho que educar é muito mais difícil, né? Por conta dessa questão do digital mesmo, que está tudo ali num clique, se a mãe não ficar atenta. Eu acredito, eu não sou mãe, mas eu acho que vocês iam falar isso. Hoje é muito mais difícil educar um filho do que mesmo vocês com dificuldade, ter que já dar o marido, do que educar hoje as crianças, né? Então, eu vou aproveitar o gancho da Jane, porque eu acho que isso, nesse momento, a gente pode passar algumas lições à nossa população, né? Hoje, eu operei de ceratocone uma criança de 10 anos. Cada vez está aumentando mais, né, Edna? Há 15 dias atrás, eu operei uma criança de ceratocone com 8 anos de idade. Ontem, eu atendi um rapazinho de 12 anos que já está com sobrepeso enorme, com depressão, tomando medicação para dormir e com ceratocone. E aí eu pergunto, quantas horas por dia você fica
na computação. Ele fica em videogames o dia inteiro, ele só sai do quarto para ir para a escola. Você tem amigos? Não. Você sai para conversar com seus amigos? Não. Então, é uma geração que é muito preocupante, porque isso vai para depressão, vai para suicídio, vai para obesidade, vai para diminuição de baixa estima, de autoestima, e agrega uma série de problemas. Então, os pais têm Mas vocês acham isso? Porque eu falo assim, porque os pais trabalham. Não, vocês trabalhavam. Mas juntou o fator dos pais trabalharem muito e ter hoje o digital, porque na nossa época, eu e minha mãe, para pôr isso dentro de casa, era um horror. Brincava na rua até 10 da noite, jogava bets, brincava. Nossa, falava que tinha que entrar para tomar banho. E hoje essas crianças, porque é perigoso, porque tem assalto, porque as ruas estão mais movimentadas, porque é perigoso atropelar. Então, hoje as crianças estão cada vez mais dentro de casa, né? As crianças não brincam mais outdoor. Eles ficam dentro de casa. Não toma sol, não tem vitamina D, não tem vitamina B2, Olha, não tem nada. Nesse ponto, eu admiro minhas noras, porque elas não dão até a chantagem da Vicky, minha netinha de 2 anos, virar para mim assim, vovó, só um pouquinho, tá? E você daí cede, ela vem, não, daí eu tenho que pedir para a mãe, lógico, né, Renata? Aí eu pego ela no colo, daí ela fica amontoada em mim, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. Então, as minhas noras realmente já controlam, elas já estão... o Kim também disso, já né? estão cientes, e o desenho não faz parte da vida deles. É só um pouquinho para esperar a hora de tomar banho, é negociável, tanto que ela faz assim, um pouquinho. Porque realmente tem mães que estão mais conscientes, mas tem muitas mães que a gente também entende, assim, não dá pra gente criticar, porque também trabalha, chega em casa, tem que fazer sozinha, muitos maridos não ajudam a cuidar do filho, fazer. Então, o que acontece? Dá a tela, porque daí a criança vai se acalmar. É muito difícil também a gente julgar algumas mães no âmbito de cada uma dentro da sua casa. Eu sei que está errado, mas é muito difícil, né? Por isso que tem que fazer um alerta, porque eu falo, você tem uma fala que é assim, o que a gente foca cresce, o que a gente esquece desaparece. Então, se você esquecer, tirar a criança da tua vista, aquilo lá, você perde o controle daquilo, né? Então, a mãe, ela tem que estar... falar o que eu quero que essa criança saia desse computador, que ele vá para estudar, que ele vá fazer música, que ele vai brincar. Então você tem que botar foco nisso. Você deixa a sua criança ali, então às vezes a mãe ela está desatenta. Não é só a mãe não estar em casa, às vezes a mãe está em casa. Às vezes a gente está num quarto aqui, a criança está no outro quarto ali e o outro filho no outro quarto, cada um no computador, cada um no celular. Então é preciso conversar. Por isso que eu falo da questão da gente estar desenvolvendo, a gente está fazendo um documentário agora, justamente para a gente poder levar isso para as escolas, para fazer com o poder público, disponibilizar um documentário para realmente o aluno conseguir entender que ele está sendo E esse vício é tão forte. A gente estava viajando e numa mesa do lado do restaurante tinha um pai, a mãe de frente e o menininho do lado. Aí o Renan falava assim, eles estão brigados. Eu falava, não estão. Não, tá cada um no celular, eles não se conversam. Porque a sensação que a gente tinha, e a gente ficou prestando atenção na mesa do lado, eles estão brigados. Não estava, de repente a mãe baixou e falou. Mas assim, aquilo chamou a atenção da gente, porque praticamente o jantar inteiro, eles não se conversaram. O pai no celular, a mãe no celular, e o menininho na mesa do lado do celular. Daí então, o Renan falou, você acha que eles estão brigados? Ó, não estão conversando. Você sabe, eu mudei para uma casa que era muito maior do que a casa que eu morava. E o que acontece? Quando eu cheguei na casa, eu disse o seguinte, eu não quero um filho em cada quarto, né? Aí foi instituído na minha casa a sala da lareira, tá? Por que a sala da lareira? Porque não tem televisão. Então era o seguinte, nós almoçávamos, íamos para a sala da lareira, e ali nós tínhamos que ficar meia hora toda a família sentada, tá? Nossa, os meninos escorregavam naquela beger, mãe, agora eu posso ir embora, posso ir embora. Só que isso se tornou um hábito tão forte na minha casa... Que agora eles vão para lá para fazer isso, né? É tipo assim, que sentar sem computador e sem TV, tá? Tanto que a casa no sítio, ninguém usa a sala de TV.
tá? É a que é menos usada. Lógico que todo mundo fica entretido no seu celular e tudo mais. Mas isso eu fiz quando o Márcio e eu tinham 6, 7 anos, que começou, tá? E até agora a gente termina de comer e vai sentar para conversar. Mas isso foi uma coisa que durou mais de 30 anos e isso se concretizou. Então, só que o meu fantasma não era o computador. Era TV. Não, era a TV, era cada um se esconder dentro de um quarto. Para ver aquele programa que gostava. Exatamente. Não. Mas completando isso, antes da pandemia, nós fomos fazer um jantar no Jardim, e era um jantar do Dia dos Namorados. E do lado da minha mesa tinha um casal, um rapaz e uma moça. 2 pessoas lindas, novinhos. E o jantar era com velas, com pétalas de rosa, tinha rosa até pelo chão, e o jantar inteiro, Cada um. ele no celular e ela no Dia celular. dos Namorados, Dia dos hein? Namorados. Meu Deus. E o meu marido olhou para aquilo e falou assim, nossa, quando eu era da idade desse rapaz, e que eu buscava uma moça tão bonita para estar comigo, jamais eu ia ficar com o celular. Né? E isso, para eles hoje, é o habitual. Mas incomoda um pouco a gente ainda, não né? se aproveita Quando a mais gente- os momentos da vida. Os momentos estão ali. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esses dias eu gravei com meninas de uma geração mais nova, né, mais nova que eu, e acabaram assim, uma está com 1 ano de casada, a outra 6 meses. Até quero que vocês... porque vocês também, quando começaram o trabalho, vocês trabalhavam, chegavam em casa, muitas vezes, às vezes ainda nem tinha pessoas para ajudar. Os maridos, na época, ajudavam, porque hoje eu sei que elas falam assim, a gente coloca o marido para ajudar. Um vai fazer a janta, o outro... Hoje mudou um pouco, mas na época de vocês, os maridos não ajudavam muito, né? Não. Eu falei assim na cara. Não, E aí- quando ajudavam quando queriam. Não no picadinho da obrigação. Assim, você tem essa É obrigação, que, né? na Eu faço realidade, isso. eles foram criados por mães que a obrigação de fazer as coisas dentro de casa era da mulher. Sim. Então, eu vejo hoje que os meus genros, eles cozinham. A Paula, Imagina por o exemplo, Gilberto cozinhando, a Paula né? não cozinha, quem cozinha é o Vitor. Né? A Flávia cozinha, o Vitor, o Rafa também cozinha. Mas, na minha casa, quando o Giba vai para a cozinha, eu acho que ele até se atrapalha e acaba me atrapalhando. Por quê? Porque ele não estava habituado a isso. Me ajudou muito, por exemplo, as crianças nasciam, eu tinha que dar o seio e acordava muito, eu era médica, ele levantava, ele ajudava a cuidar das crianças, mas não era apto ir para a cozinha e fazer comida. Ou fazer um assim, eu limpo, Não, eu lavo a louça, você cozinha, né? Que hoje a gente sabe que as mulheres, elas... Eu recebi um pouco de ajuda, mas essa ajuda era espontânea, não era de Obrigação. não era obrigação. É o que eu falo para você também. Hoje, o Giba me ajuda muito mais na cozinha do que quando a gente era mais jovens. Eu acho que o fato dele ver os genros fazendo também estimulou ele a fazer. Mas isso não é dele, foi a educação que a mãe dele deu. Quando eu fui visitar o Gilberto, a primeira vez eu vim de Minas a Cianorte, o Gilberto estava na mesa almoçando com a minha sogra e com a gente, e ele deu vontade de comer, eu não me lembro se era milho e ela não tinha em casa, ela levantou da mesa para ir na rua buscar o milho que o filho queria. Então, essa era a educação que eles tinham. E o seu marido? O meu marido, ele é super participativo, só que nem eu nem ele cozinhamos nunca. E é muito engraçado, porque assim, antes da gente decidir que ia casar, né? Eu também demorei um pouquinho para casar. Talvez vocês tenham casado mais cedo, então eu já estava esperta, né? Eu já estava aí com quase 33 anos quando eu casei, então falei, olha, a gente, então tá, né? Vamos casar, mas só que é o seguinte, não vai falar que eu não avisei, eu não gosto de cozinhar, eu não vou aprender. E é assim, 50-50, eu faço aqui, você faz ali, que a gente vai se ajudando. E ele, o que a gente combinou, ele honrou. Então, assim, eu tive muita sorte com meu marido, especialmente na questão dos filhos, ele me ajuda demais, porque eu, além de eu trabalhar bastante, eu gosto muito de participar de entidades, né? Então, do CODEM, da Associação Comercial, Instituto Cultural Ingá, Convention na área do turismo.
E eu participo de bastante entidades e ele sempre me permitiu. Ele nunca me tolheu como pessoa. Então ele sempre me deu essa oportunidade. Então eu devo muito, quem é Jeane, eu devo muito para o Márcio, para o meu esposo, porque ele me apoia totalmente. Tiveram um apoio, que também às vezes muito que falta é o apoio. Alguns maridos acabam tolhendo, as esposas não deixam. Em casa é o seguinte, eu gosto de cozinhar, até fiz uma torta para nós, né? Ai, delícia. Mas, tipo assim, em casa ele cozinhava muito melhor do que eu. E é o que a Paula fala, mãe, o Vitor cozinha muito melhor do que eu, deixa ele fazer. Mas eu acho que é legal que eles nunca, assim, interromperam, assim, por machismo, vocês não vão fazer isso, vocês não vão trabalhar, né? Uma área da oftalmologia extremamente masculina, a sua área, você fala que você... encontrava, saía para vender no Brasil inteiro, muito masculino, você também. Vocês trabalharam em áreas que tinham muitos homens, e os maridos, eles apoiavam vocês, né? E os casais, eles acabam arrumando a maneira de que eles possam conviver melhor, né? Então, por exemplo, na área da cozinha o Gilberto não ia, mas se eu sou a médica que sou hoje, eu devo a ele. Porque, por exemplo, quando eu fiz meu curso de especialização no Rio, era lá em Laranjeiras, à noite, o Gilberto fez o curso da SBO 2 anos comigo. Ele ia à noite e assistia todas as aulas comigo para que eu pudesse fazer o meu curso. Então, ele me apoiou em minha profissão, como eu não vi o apoio para outras colegas como ele me deu. Então, eu preciso viajar, ele não pode ir, eu vou sozinha para os Estados Unidos, eu vou para o Rio, eu vou para onde eu precisar ir. E vivo num mundo machista. Se você vê as minhas fotografias de congresso, todas, eu estou sozinha de mulher, com bastante homens ao meu lado. E a gente, quando começou hoje a conversar, perguntaram, né, se alguém foi machista comigo. Nunca senti nenhuma humilhação e nenhum preconceito dentro dos meus colegas oftalmologistas. Eu tenho amigos. Nós vamos dar um rápido intervalinho de novo, a gente já volta aqui para o nosso bate-papo. A Coopercard é uma administradora de cartões de crédito e benefícios ao trabalhador. Nós conectamos empresas a clientes, comércios a fregueses e contribuímos para o aumento da produtividade e engajamento do seu colaborador. Somos a Coopercard, uma empresa feita de pessoas para pessoas. Viemos para conectar e transformar através dessas conexões. A Cooper se conecta a você e você se conecta com o mundo. Nós somos a GRP Construtora. Estamos há mais de 11 anos no mercado construindo sonhos. Faça-nos uma visita e construa seu sonho conosco. Avenida Itororó, 1346. Hoje é dia de correção de altas miopias. E a Flávia hoje opera uma mocinha de 21 graus de miopia. A vida dessa moça vai mudar. E nós estamos de volta nesse bate-papo incrível. Eu fiz uma pergunta um dia para você também, né, Agma, em relação a isso, porque você viajava o Brasil todo, o seu produto também era um produto, né? E se você tinha sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher Não, eu não sofri esse tipo de preconceito. E até eu estava conversando com o Douglas, meu filho, outro dia, que na verdade as pessoas gostam de trabalhar com quem decide, com quem resolve. Tá? E se você estiver nessa posição de decidir, de resolver, eu sempre fui tratada com todo respeito, eu não tenho o que reclamar nesse sentido. E as distribuidoras de antenas, elas eram na periferia. Sempre trabalhei e eu acho que é isso, as pessoas querem falar com quem resolve, não com quem... Né? Então eu nunca tive esse problema não e trabalhei 40 anos vendendo antenas. Você também teve algum tipo de problema para se firmar ali?
3 irmãos, você é mulher, os homens te obedeciam também. O meu pai tem uma brincadeira lá em casa que ele fala que ele dos filhos lá no núcleo ali dentro com a minha. Eu tenho 3 irmãos, né, na minha casa com a minha mãe e mais eu. E ele sempre falava, o mais macho de vocês 4 é a Jeane, né? Os outros 3 homens. Mas era por causa que eu sou firme. Mas eu não encontrei problema, se eu falar, na sociedade, nos ambientes aí. Sempre, para mim, é muito tranquilo. Eu sempre muito respeitoso, sempre bem recebida. As pessoas, elas dão oportunidade. Falo que a gente sempre tem que pensar o quanto a porta está fechada ou o quanto a gente não entra. Às vezes a porta está aberta, tem que entrar. Às vezes está até aberta. Então, tem de tudo um pouco. Não vou falar que não tem, porque a gente sabe. E, eventualmente, em algum momento, uma pitadinha de machismo, numa fala ou outra, mas isso para mim é tão pequeno que é irrelevante. Isso não me incomoda. E eu falava, não pode, você vai deixar a sua marcha, ou vai ficar ali discutindo por esse tipo por causa de uma fala, de alguma coisinha. Para mim é mais fácil deixar passar e tocar minha vida, né? A gente passa por cima. Eventualmente algumas brincadeirinhas para mim não afeta. Eu estou sempre em frente. Eu escutei uma frase da Gisele Bündchen, quando ela falou assim, quando eu quero uma coisa, eu olho para frente e foco naquilo que eu quero. Eu não fico olhando para os lados. Então, se você tem essa personalidade, você vai fazer tudo o que você quer e ninguém vai conseguir lhe atrapalhar. Agora, Anel, que eu queria falar com vocês, a gente está em pleno 2022 e a gente ainda vê tantas mulheres sendo mortas pelos seus ex-companheiros, mulheres, né, e de todas as classes sociais, a gente fala desde a classe mais simples. Maringá, a gente estava semana passada com o prefeito e ele falou que tem aqueles 50 botões do pânico, 37 mulheres estão com o botão do pânico, né, que se o companheiro chega perto. O que vocês pensam assim, a respeito disso? Porque a gente está caminhando cada vez mais para o futuro, tanta coisa, e ainda as mulheres, muitas, graças a Deus nós vemos, né, somos abençoadas, mas quantas mulheres ainda sofrem do companheiro, essa situação, quantas mulheres sendo mortas aqui na nossa região né? Por isso que eu acho que é muito importante, Rose, a mulher lutar por sua independência. Autonomia. Né? Autonomia. Quando a mulher tem uma autonomia, o homem ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa dessa, porque ele sabe que a mulher não será subjugada a ele. Então, as mulheres têm que estudar, têm que trabalhar e têm que buscar a independência delas. E, com isso, elas já são mais respeitadas. E isso é uma coisa que não vai mudar, porque tem pessoas, tem homens, que se consideram ainda o dono do poder, né? E que, graças a Deus, as gerações estão mudando. Então, nós, mães, avós, temos que aprender a educar os nossos netos para que eles respeitem as mulheres. Eu ouvia muito antigamente, o meu pai, eu era a única mulher, minha irmã nasceu quando eu tinha 12 anos, né? E os meus irmãos eram homens. Então, o meu pai me prendia e falava com os meus irmãos, não, homem tem que ser garanhão, que tem que pegar todas. Hoje em dia, a nossa geração já não ensina mais assim. É verdade. Aí prende sua cabra, não é isso? Só as cabritinhas que meu bode está solto. Era muito isso que a gente ouvia falar, né? Mas hoje, graças a Deus, as novas gerações já estão mudando. Mas eu acho que isso é uma coisa que sempre existiu e que, infelizmente, ainda vai existir e que a gente possa ter leis que façam punição para esse tipo de aberração. Que é um absurdo mesmo, né? Sempre que as mulheres tenham força para denunciar, se levantar e pegar seus filhos, né? E dar jeito. E que a gente se torne cada vez mais independente, porque quando se tem filhos e que a mulher é subjugada ao poderio econômico do marido, ela não consegue desvencilhar. E com isso a gente vai criando novas gerações cada vez mais doentes,
Porque os filhos que vivem nesse ambiente, eles vão carregar isso para frente. Além aí dessa educação que eu acho fundamental, porque todas nós, mulheres, né, os filhos naturalmente vêm através das mulheres. Então a gente tem a oportunidade de influenciar tanto filho para que ele seja gentil e não extrapole, mas também nossas filhas a não admitir e não aceitar a relação abusiva. E é uma coisa que a sociedade tem feito muito bem, mas eu acho que algumas vezes as pessoas elas querem achar que vão mudar, que a pessoa não é tão ruim, que elas vão mudar a pessoa. Fala, olha, cuidado, não é uma coisa fácil de você mudar uma característica de uma pessoa que ela tem tendência violenta. Então, acho que quando a pessoa percebe um risco, ela deve se preservar. Particularmente, eu acho que uma mulher, quando ela tá vendo que a coisa pode pegar um caminho ruim, é melhor ela, às vezes, abrir mão até de um amor do que ela pagar para ver. Né? Pagar para ver, pode sair caro. Olha só, nosso bate-papo, mas a gente vamos marcar mais vezes, mas assim, eu tô com 3 mulheres maravilhosas que todo mundo quer chegar perto, quer conhecer. Então, para a gente encerrar, eu queria que cada uma deixasse um recado, porque vocês inspiram muitas mulheres. Muitas mulheres se inspiram em vocês, têm uma admiração, né? E eu queria assim que cada uma aqui começasse com a Giane, depois doutora, que deixasse um recado para as mulheres mesmo, né? De vida, um recado que você acha que vai ser legal para aquelas mulheres que inspiram em vocês possam ouvir. Um recado da Giane, um recado da Águima e um recado da Edna. Não se economize, dá sempre o teu melhor. A vida quando você realmente vai com toda a sua vontade, sua energia para fazer algo, para fazer outro, não fica olhando para o outro, olha para você. Qual é o meu melhor? O que mais eu posso aprender? O que mais eu posso perceber no ambiente? Como eu posso crescer como pessoa? Então, esse desafio diário pode mudar a vida da gente, né? Eu acho que é acreditar em você, que você é um diamante e usar a sua inteligência. Use a sua inteligência sempre e acredite nela. Águima, e o seu recado, né? Tantas mulheres também se inspiram, né, em você. O meu recado seria, o que você for fazer, que você faça com entusiasmo. Entusiasmo, se eu não me engano, é Deus com você, né? Comprometimento. A mulher nunca esquecer da sua autonomia para evitar qualquer situação que isso lhe permita cuidar dos filhos, cuidar de si própria, né, e se amar. Então, o que eu poderia dizer isso é comprometimento, entusiasmo e se amar. E a doutora? E eu, né? Eu acho que eu tenho 4 coisas que sempre me guiaram na minha vida. Primeiro, amor. Eu procuro ter amor em tudo que eu faço. Na minha família, nos meus amigos, na minha profissão. Porque com amor você faz tudo. Você tem o direito até de errar, mas se a pessoa se sentir errada, amada, ela vai perdoar o teu erro. Então, primeiro é amor. Segundo, gratidão. Tudo que eu recebo na minha vida, eu sou eternamente grata àquilo que me proporcionou aquele bem-estar. Terceiro, responsabilidade, porque tudo que você tem que fazer, você tem que ser responsável por seus atos, negativos ou positivos. Se você errou, você tem que admitir e assumir a responsabilidade. E o 4º sentimento é limite. Que isso só aprendi com a minha maturidade. Dizer não, tanto na minha profissão quanto na minha família, botar limite no filho. E filho gosta de limite. Eu me lembro quando a Juliana foi para os Estados Unidos, quando ela voltou, ela falou comigo, mãe, parece que os filhos americanos não têm paz, porque não tinham limites. E o limite faz parte do amor. Então, na educação dos seus filhos, ponham limites. Olha, então eu tenho amor por vocês, muito obrigada. Eterna gratidão por estar participando. Olha que bate-papo incrível, reuni 3 mulheres incríveis. Então, muito obrigada mesmo a vocês, viu?
Eu que agradeço. Foi um prazer não só estar com você, mas estar com essas meninas aí. Foi maravilhoso, né? Obrigada. Obrigada Nós pela também. oportunidade, né? Sabe quanto eu gosto dessas duas aqui, amigas queridas, amigas que a gente aprendeu a admirar de longa data. Muito obrigada. Obrigada e um abraço a Obrigada todos. também. Então, olha só esse vídeo, vocês curtem, compartilha, acione o sininho, manda para todo mundo, que um bate-papo assim com essas 3 mulheres, né? Ficou incrível. Um beijo e nós vamos ficando por aqui.